Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, para nossa aula de hoje, a gente vai fazer a revisão das 4 questões que a gente trabalhou nessa terceira unidade, que foi sobre anorexia. E aí eu acho importante a gente conversar sobre as questões, ver aonde foi que vocês erraram. Algumas notas foram mais baixas dessa unidade. Alguns alunos tiveram algumas dúvidas sobre as questões, me procuraram. Então eu acho interessante a gente fazer esse vídeo para que não fique nenhuma dúvida sobre as questões e daí a gente consiga avançar para a nossa próxima unidade. Tudo bem? Eu vou começar com a questão do Enem de 2014, que dizia assim: dietas radicais são perigosas, que o diga o protagonista da comédia, o professor Aloprado. Mesmo sem recorrer a poções explosivas como o personagem de Ed Murphy, muitas vezes as pessoas se dispõem a correr certos riscos para perder alguns quilinhos. As estatísticas mostram que os distúrbios alimentares graves, como a anorexia, redução extrema ou perda de apetite, e a bulimia, apetite compulsivo seguido de vômito provocado, se manifestam sobretudo entre adolescentes. Eu acho legal essa questão do Enem porque ela já traz ali a diferença entre anorexia e bulimia. Você vê ali pelo próprio texto que a anorexia é a perda de apetite, então você deixa de comer. A bulimia você tem um apetite compulsivo seguido de vômito provocado, que é uma coisa que não é muito comum na internet. Na internet as características se confundem de anorexia e bulimia. Então eu gostei dessa questão por causa disso, né? O Enem foi bem atencioso, porque já passaram inclusive textos sobre anorexia no Enem, confundindo, falando de características da anorexia na bulimia, de bulimia na anorexia. Sempre acontece isso na internet. A gente vai ver isso quando a gente estudar bulimia. Eu vou dar um foco muito grande na diferença dessas duas doenças, porque na internet, onde vocês pesquisam, né, sempre tem muita confusão. Então vamos lá. Com a pressão estética exercida principalmente sobre os jovens e por desconhecer os aspectos positivos de uma dieta equilibrada associada a exercícios físicos, fecham a boca e trilham um caminho bastante perigoso para a saúde, levando-se em consideração em conta a conscientização acerca de hábitos corporais saudáveis e a reflexão crítica sobre os modelos de corpo disseminados pela sociedade. Os jovens devem considerar importante a. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Prestem atenção aqui. A reflexão crítica sobre os modelos de corpos disseminados pela sociedade. Então, ele já deu pra gente uma ideia de qual é o olhar que a gente deve ter. Um olhar de hábitos saudáveis e crítica a esse modelo de beleza que está na sociedade atual. Então ele já disse que essa é a linha de pensamento dele, que é a nossa linha de pensamento durante toda essa unidade. Então isso é bom pra gente. A gente está falando da mesma língua que a questão. Então, por exemplo, se a gente vem para essa última alternativa, valorização de ideias de beleza, já foi. Não precisa nem ler o resto. Vai valorizar ideias de beleza, vai encontrar bem contrário ao que ele está dizendo ali no enunciado. Então, a gente já sabe que essa não é. Adoção de uma mudança de hábitos alimentares, escolhendo uma dieta padronizada, a fim de conseguir o corpo ideal. Então, esse finalzinho aí já vai de encontro ao que a questão está pedindo. Já sabe que não é essa também. Bom, ter a compreensão de que a imagem corporal é construída a partir de influências sociais, culturais, políticas e econômicas. Essa está certa. Vamos lá, preocupação com as estatísticas e fechar a boca para perder alguns quilinhos, buscando a melhoria da saúde. Se você leu a alternativa, né, esse textinho aqui da questão, você viu que ele criticou essa questão de fechar a boca, então não pode ser. A assimilação de que os tipos de corpos difundidos socialmente devem ser escolhidos como modelos a serem seguidos. Como eu disse, se ele faz uma reflexão crítica sobre esses modelos de corpos, como é que a gente vai ter que
assimilar que esses corpos são difundidos, né? Aceitar isso. Então, a alternativa correta é a alternativa C. É uma questão de nível fácil, é só a gente dar uma lida para não se perder. O texto, né, a questão, teve um pensamento muito parecido com o pensamento que a gente vem difundindo aqui nas nossas aulas, então ficou fácil. É tudo que a gente vem discutindo aqui, beleza? Bom, outra questão do Enem. Os discursos referentes à prática de exercícios físicos estão imbricados de valores sociais, culturais e educativos, influenciados principalmente pelo discurso midiático. O processo natural de envelhecimento passa a ser visto como um descuido por aqueles que assim o aparentam, especialmente nos cuidados com o corpo. Ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela apresenta. Então, o texto também traz aquilo que a gente já conversou, né? A gente tem até uma parte do livro que a gente traz sobre essa questão de envelhecer, né? Então, vamos lá. A pergunta que ele faz no final é: ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela apresenta. E a imagem tem um idoso fazendo exercício e o reflexo disso é um cara muito jovem, malhado. Então vamos lá. Os valores do corpo, visto enquanto conjunto de partes funcionando como uma máquina, fruto dos valores mecanicistas. Vamos lá. Então, isso que ele falou aqui tem relação com a imagem? Vamos seguindo, vamos pensando. A ideia do corpo ideal jovem, musculoso e atlético e o exercício como a fórmula para se alcançar a juventude eterna e, por sua vez, o sucesso. Essa aqui tem muito mais a ver do que a primeira, não é? É um idoso tentando alcançar a juventude eterna. Essa alternativa B está bem interessante. A prática de exercícios como promoção de saúde e respeito ao desenvolvimento humano. Já essa daqui, gente, ela é uma alternativa correta, mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando exatamente sobre o não respeito ao desenvolvimento humano, ao envelhecimento, onde as pessoas estão tentando evitar esse desenvolvimento humano, que é normal, né? Envelhecer é normal. Um corpo em toda a sua essência, físico, psíquico, biológico e cultural. E o exercício auxiliando o entendimento de todas essas dimensões. Então, gente, como eu falei, essa alternativa aqui ela também está correta, mas não é o que representa a imagem. Se só tivesse essa alternativa, é uma alternativa correta. O exercício auxilia em tudo isso aí, mas não é exatamente o que a imagem está mostrando, né? A imagem está mostrando exatamente o contrário dessa questão psíquica. O exercício físico com possibilidade de atender as pessoas de qualquer idade e classe para aprimoramento estético. E aí também não é o que está trazendo a imagem. Então, e a gente fica com a alternativa B. O texto junto com essa imagem levam a gente a marcar essa alternativa, que de tudo que está aqui, gente, são coisas que a gente já conversou nas nossas aulas também, sobre essa ideia de se manter o corpo jovem por muito mais tempo do que o desenvolvimento natural vai prevalecer. Então as pessoas estão tentando se manter jovens além do que é possível. E aí para isso usam o exercício físico como forma de divulgar. Mas a gente sabe que não é só exercício físico, né? Acabam usando procedimentos estéticos, acabam fazendo coisas que não são legais, inclusive para a sua própria saúde, em nome dessa juventude eterna. Porque a gente sabe que o normal, o natural e até o saudável é envelhecer. Agora a gente pode envelhecer com saúde, mas não é isso que o texto traz. Não sei se ficou claro essa questão, é uma questão interessante essa daí. É uma questão que a gente pode se confundir em algumas alternativas. É uma questão muito, muito interessante que a gente tem que se apegar.
O que exatamente ele está falando, porque tem alternativas que são corretas, mas não são alternativas que são corretas para o contexto da questão. Muito interessante. Então vamos lá. Para essa questão aqui, essa questão é a questão que algumas pessoas me procuraram, certo? Gente, essa questão é uma questão que eu fiz com base no slide que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então, se alguém tivesse visto realmente o vídeo, não teria dúvida. Pra mim não perder muito tempo e o vídeo não ficar longo, eu acabo falando muito, o vídeo vai ficando muito longo. Eu não vou ler a alternativa, tá? Eu não vou ler o enunciado, mas eu vou mostrar para vocês que essas alternativas que estão aqui, ó, por exemplo, as causas exatas da anorexia são desconhecidas. Alguns alunos questionaram isso, né? E isso, gente, está tudo aqui, ó. Ó, eu peguei tudo do nosso slide que a gente trabalhou no vídeo. A gente já tem uma videoaula falando sobre isso. Então, aí essa foi que mais alunos me procuraram. As causas exatas são desconhecidas. Não, professor, são conhecidas. Não, gente. Ele está falando de causas exatas. A gente tem fatores que podem estar envolvidos, mas a ciência hoje não consegue provar uma causa exata. Por exemplo, se você fizer isso, você vai ter anorexia. A ciência não conseguiu ainda. Por quê, professor? Porque por mais que a gente diga que esse modelo de sociedade que a gente tem com esses corpos, ele tem uma influência sobre a anorexia, mas a gente tem pessoas que vivem nesse mesmo modelo e não desenvolvem. Então, não pode ser uma causa exata da anorexia. A gente sabe que isso é um fator que ajuda, mas dizer que é uma causa exata não tem. E aí muita gente se confundiu, mas tudo, gente, dessa questão, tudo estava no slide. Tá bom? Então vamos lá. E a alternativa, a gente teria que marcar a alternativa que não era correta, todas estão no slide. Essa última aqui, ó, a anorexia geralmente tem início no início da fase adulta. E a gente, nessa outra questão aqui, gente, ó, sobretudo entre adolescentes, tá vendo? Então, a própria questão de baixo já respondia essa questão. Não é no início da fase adulta. Começa ali na adolescência, tá bom? E hoje, como essa questão da sociedade, desses modelos estarem sendo cada vez mais expostos na mídia, né, em redes sociais agora, está começando a cada vez mais atingir pessoas mais novas. Então não são pessoas mais velhas. É a adolescência e cada vez pessoas mais novas. A gente está tendo crianças desenvolvendo essas doenças. Bom, e para a gente finalizar, o vídeo já vai agora para 13 minutos, se vocês não gostam. Para a gente finalizar, a gente tem aqui, então, eu vou ler só o finalzinho da questão para tentar encurtar o vídeo, certo? Vamos lá. Então, o transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos. Pesquisas demonstram que 30% das mulheres que procuram tratamento para obesidade ou para a perda de peso são portadoras do transtorno de comer compulsivo. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui que o texto tem a finalidade de... Então vamos lá. Essa questão, gente, ela é muito mais uma questão de português do que uma questão de educação física. Então é uma questão de interpretação de texto, que vocês trabalham isso desde que vocês entram no fundamental em português. Interpretação de texto é fundamental para todas as matérias, inclusive para essa questão de educação física. Então, traz um tema que é nosso, mas por mais que você tenha estudado o nosso tema, se você não souber interpretar o que está dizendo, você vai errar essa questão. Porque ele diz aqui basicamente o que é a função desse texto. É descrever, é narrar, é aconselhar, é expor de forma geral ou é encaminhar as pessoas para mudanças de hábitos alimentícios. E aí você vai ver, analisando cada alternativa dessa, né, que ele está trazendo uma explanação
sobre um transtorno compulsivo por alimentação. Então é expor de forma geral esse transtorno, que é o que ele faz. Ele fala um pouquinho desse transtorno. Ele fala o que é, ele caracteriza, ele fala qual é a população que é mais acometida, a idade que é mais acometida e tal. Tudo de forma muito geral, ele não é específico em nada. Então, a alternativa correta é expor de forma geral esse transtorno. Uma questão legal, né? Uma questão que une duas disciplinas, português e educação física, e que a gente faz parte também do nosso conteúdo. A gente não vai trabalhar só com questões de educação física, porque não é assim que as provas cobram. As provas cobram questões assim também. Vão ter questões que, quando você sabe o conteúdo, você fecha a questão, mas vão ter questões que vão precisar de português, vão precisar de outras matérias. Como no terceiro ano, as questões da gente de educação física precisam muito de matemática básica. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo aqui, eu tentei dar uma corrida. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Eu sei que vocês não gostam dos vídeos mais longos. Eu estou tentando fazer o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço.